Olá pessoal, tudo bem? Então, na última aula a gente havíamos visto o que era a corrente elétrica, que era basicamente o movimento ordenado de elétrons, também a questão da diferença de potencial elétrico, que a gente pode, para resumir aqui, botar DDP, diferença de potencial. E dentro dessa diferença de potencial, diferenciar como é que se fazia uma rede de 110 volts e uma rede de 220. Bem, hoje então, pegando esses dois conceitos, nós veremos o conteúdo de potência elétrica. Não só potência elétrica, mas a questão do consumo energético, certo? Pois bem, então, primeiramente, quando a gente fala em potência elétrica, a gente quer dizer o quê? Vamos supor o seguinte, temos aqui, tentar refazer a representação de um fio, claro, estou dando um zoom aqui neste fio, certo? E neste fio temos ali, então, os elétrons passando, ou melhor, a corrente elétrica, Agora a gente vai começar a escrever tudo em termos de corrente elétrica, não os elétrons, Lembrando da corrente sentido convencional, sentido real, que é o contrário. Mas bem, por causa dessa corrente elétrica ou desses elétrons passando pelo material, por mais que eles tenham essa liberdade de locomoção, existe ali uma pequena energia de ligação entre eles que impedem, inclusive, eles de saírem ejetados do material, E essa energia acaba sendo, vamos dizer assim, convertida em forma de radiação eletromagnética, ou melhor, em forma de calor. Vamos pensar assim, e essa radiação convertida, essa energia convertida em forma de calor, é o que a gente chama de potência dissipada, ou melhor, a rapidez com que essa energia é perdida. E isso a gente vê quando coloca qualquer coisa eletrônica numa tomada, um carregador de telefone, qualquer carregador, TV, rádio, sempre gera um aquecimento no equipamento. Por quê? Porque quando a corrente passa por algum condutor, ele causa este aquecimento, essa dissipação de energia em forma de calor. Isso aqui é um efeito chamado efeito Joule, essa perda de energia em forma de calor. Bem, essa potência perdida em forma de calor, nós conseguimos calcular ela da seguinte forma: a potência dissipada é igual a diferença de potencial, V de voltagem, vezes a intensidade da corrente elétrica. Em termos de unidade, a potência a gente conhece, que é o watt, que muitas vezes aparece só o Wzinho nos equipamentos. Então, o que é aquele W? É a potência, é o quanto que eu vou gastando em energia em joules a cada segundo. Mas aí as definições de unidades a gente vai deixando para depois. Por enquanto, entender a potência é uma perda de energia no tempo, então vai perdendo energia. Que a gente usa isso aqui para, inclusive, calcular a energia consumida, certo? Bem, só um adendo, que é a questão da corrente elétrica, que a gente mede ela numa unidade chamada de ampere. Só melhorar esse aqui. Ampere. Que a gente utiliza o símbolo A. Muitas vezes aparece a unidade de miliampere. E o mili aparece MA. Só que o milli é uma parte em mil, então é que nem as mLs, lá quando a gente vê de alguma coisa, quando você relaciona algum líquido, água, por exemplo, a 500 ml, ou mililitro, ou seja, tu precisa de 1000 m's para formar um inteiro, 500 ml, 1000 ml formam 1 litro, 1000 miliamperes formam 1 ampere, Mas bem, isso aqui é questão de unidade, é questão matemática, podemos, não vou passar isso aqui, o intuito aqui é trabalhar no conceito, principalmente, A parte matemática deixemos para depois, daqui a pouco. Mas bem, então alguns equipamentos vêm informado a tensão, que no caso é basicamente a tensão na tomada, e a corrente elétrica que vai passar. Onde é que eu vejo a corrente elétrica? O informativo vai aparecer algum número acompanhando desse A ou desse MA. Está informando o quê? Está informando, então, a intensidade da corrente elétrica.
multiplicando esses dois, né, em termos de ampere e volt, tu encontras a potência dissipada, né? Então, por exemplo, um equipamento ligado em 110 volts, que tem como saída 2 miliamperes, a potência seria então 110 volts vezes 0,002 amperes. Ó, mili é uma parte em 1000. Ou seja, aqui teríamos então um valor de 0,22 watts, porque volt com ampere vai dar watt. Potência desse tal equipamento aí que consome essa pequena corrente. Tá? Mas bem, isso aqui são alguns equipamentos que possuem, né, discriminado apenas essas duas informações. A maioria deles vem discriminado já a potência elétrica do equipamento. E aí a gente vai começar a trabalhar com alguns exemplos. Tá? Basicamente para trabalhar o consumo energético, que é o primeiro ponto aqui agora. Tá? Então, o consumo energético, que no nosso dia a dia, né, vou pegar diretamente energético, que eu vou pegar diretamente a aplicação que usamos no dia a dia de consumo de energia elétrica, que é o chamado quilowatt-hora. Tá? Então, veja, quilowatt é uma forma de medir potência. Hora é uma forma de medir tempo. Então, a gente pode muito bem dizer que esse consumo energético, que eu vou chamar de ΔE, ele é igual à potência do equipamento vezes o intervalo de tempo que ele vai se manter ligado. Então, temos aqui, né, como calcular a energia gasta. Tá? Só que, com cuidado, que a gente tem que ter quilowatt e um tempo em hora. Certo? Então, um exemplo rápido e prático, né, pensando num chuveiro, tá? Que chuveiro é uma das coisas que mais gasta numa casa, né? Um chuveiro com uma potência razoável de 5.000 watts, o que equivale a 5 quilowatts, tá? Que o quilo é uma forma de a gente abreviar o 1000, tá? Dentro das unidades de medida, certo? E se uma pessoa toma por dia, tá? Então pensa aqui, por dia, 10 minutos de banho. É um banho de 10 minutos. Ou seja, no mês, vai ter tomado 10 vezes 30, 300 minutos, né? Ou seja, eu estou pegando aqui um mês de 30 dias. Não estou pensando, em fevereiro, mas é fevereiro do ano bissexto. Não, aí já é detalhe demais. Tá? E esses 30 minutos equivalem a 5 horas. Se a gente for ver ali quantas horas isso dá, tá? Basta dividir por 60. Então, se eu for fazer o consumo de energia gasto pelo chuveiro durante um mês por esta pessoa que toma 10 minutos de banho por dia, vamos ter ali 5 kW vezes 5 horas. 5 vezes 5 é 25. Quilowatt vezes hora, olha só, quilowatt-hora. Por isso aí a unidade de energia elétrica consumida é o quilowatt-hora, né? Alguns devem lembrar de uma unidade que é o joule, que também é utilizada, né? É uma unidade de energia. Só que no nosso dia a dia, né, no cotidiano, utilizamos quilowatt-hora. Vou trabalhar com esse aqui. Né, esses detalhes, essa parte mais pesada, que vai envolver matemática, unidades, cálculo para lá e para cá, isso aí, né, é um projeto posterior. Aqui a ideia é física conceitual, física aplicada ao cotidiano, onde é que a gente pode usar para ser útil aqui para nós, certo? Mas bem, então temos ali este gasto no mês, 25 kWh. Agora, como saber o quanto que isso vai dar na conta de luz, né? Então, por exemplo, aqui, né, aqui onde eu moro, a conta de luz está vindo o consumo de 90 centavos por quilowatt-hora. Aqui é um exemplo, né? Isso aí vem discriminado na conta de luz, o valor unitário do consumo, né? Então, eu posso ou fazer uma regra de 3, né? Porque se isso aqui é para 1 kW, X vai ser para esses 25. Então, ou eu posso ir diretamente, né? Ver quanto é que vai dar o custo, né? Pegar o custo e simplesmente pegar os 25 kWh, deixar só o 25 para não poluir tanto o desenho, multiplicar pelos 90 centavos, a gente
acaba encontrando aqui um valor de, deixa eu manter no amarelinho aqui, um valor de R$ 22,50. Ou seja, né, aqui pelo menos num banho. Claro, estou aproveitando todos os 5.000 volts, ou seja, está tomando aqui 10 minutos, certo? 10 minutos no quente, no inverno, no máximo, né? Se é aqueles que tem aquela varetinha que tu pode girar, né? Pensando no máximo, tu está fazendo isso. Tu está gastando R$ 22,50 por cada banho. Geralmente a pessoa acaba utilizando um pouco menos, então acaba diminuindo um pouco aqui o valor, 20, 18, 15, mas igual, isso aqui é um custo por pessoa, né? Então, pessoas às vezes tomam 10 minutos, tem pessoas que duram mais tempo no banho, tem pessoas que não aproveitam toda a potência do chuveiro, então é uma questão de como é que tu vai utilizar, isso aqui é um exemplo, certo? E aí o último ponto para finalizar, que aqui a gente já viu um exemplo como calcular, né? Basta tu ter as informações de potência e o tempo de uso, multiplicar esses dois, só tem que ter cuidado para estar kWh, né? E no final multiplica pelo custo, né, que é cobrado pela energia elétrica. Então tu vai fazer algumas multiplicações, só tem que cuidar a questão das unidades aqui utilizadas de kW e a unidade de hora, tá? Porque a conta de luz é calculada com base no kWh. Pois bem, um último ponto é comentar sobre as diferenças numa rede 110 e uma rede 220. Só de entender porque às vezes é melhor alguns equipamentos terem uma tomadinha, uma fiação 220 para eles, né? E a ideia é simples, na verdade. A potência sendo tensão vezes corrente para os dois, o que acontece? Se eu tenho uma tensão menor, para ter a mesma potência eu preciso compensar na corrente. Se eu tenho uma tensão maior, eu posso diminuir a corrente, pois a tensão já está compensando. Então, por exemplo, esse chuveiro de 5.000 volts, né, teria no fio que liga ele à caixa de luz aproximadamente uma corrente de 45 amperes. Por um chuveiro, por mais que ele consiga aguentar uma corrente alta dessas por um tempo razoável, o fio, a fiação utilizada para o mesmo, muitas vezes não. Tá? Enquanto aqui vai dar um valor de aproximadamente, eu vou arredondar, tá? Aqui dão valores quebrados, mas 23 amperes. Mas bem, o que acontece? Por questão, né, de aqui ter um fio com uma corrente muito maior, a gente acaba podendo ter um aquecimento muito maior nesse fio, porque tem uma corrente maior passando. Então pode haver dissipações maiores. Aqui a gente tem uma corrente menor. E aí uma dissipação menor de energia em forma de calor no fio. Mas bem, com essa dissipação maior, esse fio pode sofrer algum aquecimento indesejado, por ser muita corrente passando, e acabar, né, queimando, que é o que acontece muitas vezes numa rede 110, né, com o chuveiro. Que daí o que acontece? Né? O chuveiro aquece muito, dá algum tipo de sobrecarga, acaba queimando. No 220 é muito mais difícil de acontecer, porque esse aquecimento é um pouquinho mais devagar, de forma que tu até pode, né, aproveitar correntes maiores, ou seja, atrelar, ter potências maiores ali numa rede 220. Por isso que ar-condicionado, por exemplo, é utilizado em 220, por justamente a questão da corrente alta que é necessária, porque ele vai gastar muito. Chuveiros, geralmente alguns lugares preferem colocar 220, justamente porque daí tu pode ter um aquecimento maior, aproveitar uma potência maior do chuveiro, ou até aproveitar a potência máxima do chuveiro que tens, certo? E é isso que dá a diferença, não que um vai ser mais barato do que o outro, ou que aquece mais rápido, mas que na verdade tem um risco menor, né, de ter a fiação queimada ou o próprio equipamento queimado, né, a questão de sobrecarga, certo? Então eram essas duas diferençazinhas aqui que eu queria trazer, mas principalmente a questão do custo
né, energético, consumo energético. Aqui eu usei um equipamento, né, dá para fazer isso com todos os equipamentos na casa que a pessoa tem, e isso aí somando cada um deles, né, o quanto cada um contribui, certo, na residência. E bem, é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários. É isso aí, até mais.